Bom dia, graça, paz e bem da parte do Senhor Jesus a todos e todas. Todo encontro como esse é um encontro especial e mais uma oportunidade de desenvolver o exercício que nós estávamos falando, ou melhor, que nós estávamos cantando, né? No momento do louvor. Nós estamos adorando ao Senhor e a nossa presença é uma forma de adoração a Deus. Então, toda vez que você se desloca da sua casa, né, se coloca à disposição de uma agenda, né, em estar aqui com seus irmãos e irmãs, essa comunhão, ela acaba sendo dignificada pela sua presença. E por que eu estou falando isso? Porque te ver aqui é ter a oportunidade de ver Deus. Isso, para mim, é extraordinário. As pessoas às vezes me perguntam, Rafa, você já viu Deus? Eu falei, sim, no rosto de cada um dos meus irmãos e irmãs que comungam comigo. Então, quando eu te encontro, eu tenho a oportunidade de ver Deus em você. E eu quero também me oferecer para ser esse instrumento, né, de Deus na sua vida. E nessa grande, né, comunhão que nós estamos construindo, Deus se revela, se manifesta, porque porque nós estamos sensíveis, né, a essa experiência e oportunidade de ser um instrumento, né, da graça, do amor e da plenitude de Deus. Plenitude, adoração, oração. Esse tem sido o tema do nosso diálogo nas últimas semanas. Eu desejei já, pelo menos há 3 domingos, né, conversar com você sobre essa experiência relacionada à adoração, essa experiência relacionada a como nós nos relacionamos com Deus através da oração. Entender também a importância da oração, entender também o significado, como que ela se traduz nesse processo de relação que nós estamos desenvolvendo com Deus. E aprendemos muitas coisas. Já sabemos que a oração não é um instrumento, né, que manipula Deus à nossa maneira. Já sabemos que a oração agora é um instrumento de diálogo, né, uma forma de nós nos conectarmos com Deus e entendermos quais são as suas intenções, a sua vontade. E a partir desta sensibilidade que vamos construindo a compreender a voz de Deus na nossa consciência, vamos nos transformando, vamos nos renovando e vamos tendo também uma nova perspectiva, um novo tipo de olhar. E eu estou nesta jornada de oração, juntamente com vocês, com o desejo de olhar para frente, olhar para o futuro e olhar com os olhos de esperança. Uma esperança que me faz agir, uma esperança que me coloca à disposição de fazer acontecer. Então, há muitas ações que podem acontecer a partir do momento que eu esperanço a vida, né? Me coloco nessa jornada de esperançar a vida. E eu quero que essa esperança não seja uma esperança individual, é uma esperança para toda a gente. E convido vocês a abrir a Bíblia, o aplicativo. Você que está em casa, seja muito bem-vindo e bem-vinda. É sempre uma honra poder alcançar a sua casa, onde você está. Esse tempo é um tempo de muita reflexão, de muito aprendizado. E eu espero que você, juntamente conosco, aprenda um pouco mais sobre aquilo que o Senhor revela para nós. Peço para que você compartilhe essa mensagem para os seus amigos e familiares. Faça esse exercício de partilha para que todos e todas possam receber essa grande bênção que é poder comungar com o Senhor fisicamente aqui pertinho, uns com os outros, e com você também aí, onde quer que você esteja. Que Deus fale contigo. Jeremias 29. Jeremias 29, nós vamos ler a partir do verso 4. Jeremias, um profeta do Senhor que foi levantado para trazer anúncios muito específicos e importantes para um momento de muita dificuldade do povo de Israel, onde eles estavam exilados na Babilônia. E esse tempo de exílio, de escravidão, trazia
muito sofrimento, obviamente, e esse povo clamava ao Senhor um socorro. E Jeremias, nesse determinado momento que nós vamos para a leitura, vem com uma mensagem do Senhor. Uma mensagem que não seria tão comum a partir daquilo que o povo desejava. E lembra da questão dos desejos, né? Oração tem muito a ver com desejo. O povo desejava uma libertação, desejava sair daquela condição de escravidão que eles viviam. E Jeremias é levantado com uma mensagem. E essa mensagem é a que está no versículo 4 do capítulo 29. Jeremias diz assim, para o povo, para o povo de Israel. Assim diz o Senhor, o Deus de Israel, a todos os exilados que deportei de Jerusalém para a Babilônia. Construam casas e habitem nelas. Plantem jardins e comam os seus frutos. Casem-se e tenham filhos e filhas. Inspire seus filhos e filhas a esta experiência, para que também tenham filhos e filhas. Multipliquem-se, não diminuam. Busquem a prosperidade da cidade para a qual os deportei e orem ao Senhor em favor dela, porque a prosperidade de vocês depende da prosperidade dela. Porque assim diz o Eterno, o Deus de Israel: não deixem os profetas e adivinhos que há no meio de vocês os enganarem. Não deem atenção aos sonhos que vocês os encorajam a terem. Eles estão profetizando mentiras em meu nome. Eu não vos enviei, declara assim o Senhor. Amém? Oremos mais uma vez, consagre o seu coração e mente ao Senhor, peça para que Ele fale contigo nesse dia. Senhor eterno, eterno Deus, te louvamos, exaltamos o seu nome por essa oportunidade que temos de bons encontros. Encontramos com os nossos amigos, amigas, irmãos e irmãs. Nessa jornada de amizade, vemos a Ti. Vemos a Sua face em cada um deles. E queremos ouvir também a Ti. Queremos, a partir deste processo de diálogo e reflexão, aprender contigo. E o nosso pedido é que o Senhor nos ajude a compreender a sua vontade, discernir a sua voz. E mais do que isso, fazer com que os seus ensinamentos sejam práticas em nosso cotidiano. Nos ajuda, nos instrui, nos ensina. Caminha conosco. Esse é o nosso pedido com agradecimento. Fazemos isso em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Queridos e queridas, essa jornada de reflexão e de adoração, de conversa, de diálogo e de oração com Deus, é talvez uma das jornadas mais difíceis para que ela seja elaborada. Eu escolhi o apóstolo Paulo na minha primeira mensagem a respeito desse tema, e é incrível como ele faz uma síntese, de como ele compreende esse conceito de salvação, que é a soteriologia, essa tradução do que significa para ele ser salvo. E numa síntese, o apóstolo Paulo dizia que ser salvo é ser cheio da plenitude de Deus. Parece simples, mas não é. Muito complexo e profundo para que a gente possa entender de fato a intensidade do que significa ser cheio e cheias da plenitude de Deus. E por conta disso eu tive que fazer de fato uma série para a gente conversar e tentar pensar como isso se manifesta no nosso cotidiano, na nossa relação com Deus, e como isso pode implicar mesmo nos processos da nossa vida. E nós identificamos que é muito comum entendermos Deus
como um solucionador de problemas. É muito comum nós olharmos para Deus e entendemos Ele como alguém que vai solucionar os problemas das nossas vidas. E eu lembro também que eu disse que a maneira como você ora, como você fala com Deus, fala muito a respeito de como você o compreende. A maneira como você conversa com Deus fala a respeito de como você entende Deus. E se você entende Deus como um solucionador de problemas, isso faz com que a sua oração seja feita de uma maneira. Se você entende Deus de uma outra maneira, que é o objetivo da minha reflexão, isso muda a sua oração. E por que também não dizer que muda até mesmo a sua relação, a sua jornada espiritual, né? Então, será que Deus realmente é só um solucionador dos nossos problemas? Se nós pensarmos na dinâmica bíblica, nas histórias bíblicas, nós vamos observar que a vida de Jesus nos mostra que ele também passou por desafios. E esses desafios são inevitáveis. O próprio Jesus passou por dificuldades. O próprio Deus passou por desafios e mostra nessa jornada que esses desafios são inevitáveis. Assim como ele passou por situações difíceis, nós também passaremos. Se é que nós não estamos passando. Da mesma maneira que Deus passou por um tempo difícil, na pessoa de Jesus, nós também não estamos, livres das dificuldades, dos processos difíceis. Nós teremos na vida altos e baixos. Essas oscilações, elas acontecem. Se você for buscar lá em Eclesiastes 3, você vai compreender de uma maneira muito mais específica do que a simples frase que diz que há tempo para todas as coisas. Há tempo para todas as coisas porque a vida é complexa e há momentos que esses altos e baixos, essas oscilações, se manifestam. Elas nos tocam. É claro que quando a gente recebe uma boa notícia de surpresa, a forma como nós reagimos é diferente. As más notícias, elas chegam, nos atravessam de uma maneira que nós não gostaríamos, Nós sentimos de uma maneira pela qual nós não gostaríamos. Mas o que é importante a gente entender é que a vida ela não é uma linha, ela não é linear. A vida ela tem as suas oscilações, ela é marcada por momentos diferentes, porém nós podemos aprender a lidar com estas oscilações e encontrar essa esperança da qual estou falando para o nosso futuro, através também destas oscilações. Nós podemos manter a nossa esperança de jornada, mesmo vivendo os altos e baixos. Compreendem? A vida não é linear, ela não é flat. Na verdade, a vida, quando ela fica flat, é porque ela acabou. Sabia disso, né? É pesado, falar isso. Mas sabe quando o cardiograma está assim, ó? Ele está indicando mais ou menos como é a vida. Quando ele fica flat, o que acontece? Tudo para. Então, enquanto há movimento, enquanto há altos e baixos, enquanto existir oscilações, enquanto a vida pulsa, enquanto há pulso, há a experiência e a oportunidade de gerar dentro dessa dinâmica a nossa esperança. Então eu quero convidá-los e convidá-las a esperançar a vida, a agir, a viver a vida a partir dos seus posicionamentos, das suas ações, se colocar à disposição de viver a vida e não deixar a vida te levar. Mas fazer a vida acontecer a partir de um posicionamento maduro, compreensível. E como que a gente consegue amadurecer? A gente vai precisar de relacionamento com Deus. Senão a gente vai correr o risco
de fazer com que a nossa espiritualidade seja uma espiritualidade mimada. E eu estou cansado de crente mimado. Eu estou cansado de religioso mimado. E desculpe o desabafo, mas é, assim, incrível como as pessoas, percebendo Deus como uma ferramenta para o seu bel desejo, se colocam à uma disposição de crianças, e assim, nem vou usar crianças, porque as crianças são muito mais superiores do que crente mimado. Sabe? Então, essa questão, ela precisa ser muito bem refletida para nós, para que nós não venhamos a passar por uma vida acumulando dores, decepções, numa tentativa muito perigosa de preencher os nossos vazios à nossa maneira. Entende? Culpa, decepção, frustração, por conta dessa perigosa mania que nós temos de tentar preencher os nossos vazios do nosso jeito, à nossa maneira. E nesse processo, torno a dizer que me dediquei a ensiná-los e ensiná-las e aprender juntamente com vocês que a oração ela não é um recurso para fazer, desculpe, a oração não é um recurso para Deus ficar do nosso lado. A oração é uma jornada, é um caminho para que nós possamos ficar do lado de Deus. Isso precisa estar, assim, sabe, muito forte na nossa consciência. A gente precisa compreender isso de uma maneira muito séria. Nós não estamos aqui brincando de manipular Deus para os nossos desejos. Pelo contrário, nós estamos usando a oração, a nossa adoração, a nossa comunhão como um instrumento de nos aproximarmos de Deus na compreensão de qual é o seu desejo e qual é a sua vontade. Não é o contrário. Senão nós estaríamos aqui fazendo os nossos movimentos, as nossas danças, os nossos gritos desesperados, falando, Deus, faça alguma coisa por nós, mas faça do jeito que a gente quer. Faça da forma como a gente deseja. E os nossos desejos, como eles são perigosos. E aí volto a dizer, imagina se Deus respondesse todas as nossas orações. Que caos que nós não tornaríamos a vida. E aí pensando, como que isso se desenvolve? Desenvolve-se através de uma transformação genuína do nosso ser. Uma transformação ou uma mudança de mente e uma mudança de espírito. Uma mudança de compreensão da vida e do nosso ser, uma mudança de mente, uma mudança para a maturidade, né? Uma maturidade existencial, espiritual, que nos é necessária. Isso, de fato, a transformação a partir do impacto dessa relação com Deus acontece. E essa maturidade espiritual, ela vem carregada daquela simples frase que Jesus disse para Nicodemos, quando ele disse, é necessário nascer de novo. E Nicodemos, sendo um intelectual, né? Um intelectual, teólogo ali, um mestre, né? Um sacerdote, um alto sacerdote, ele vira para Jesus e fala, mas pode alguém voltar para o ventre da sua mãe e nascer de novo? E Jesus olha e fala, não estou falando de reencarnar, não. Quem nasce da carne é carne. Você já nasceu da carne, não estou falando para você passar por esse processo novamente. Eu estou dizendo que você precisa, ou como todos nós precisamos, nascer do Espírito. O nosso espírito precisa nascer. E esse renascimento nos convoca para a experiência de maturidade, uma experiência de renascimento da nossa própria até consciência a partir da consciência de Deus. Esse novo nascimento, Viktor Frankl vai dizer que ele é feito a partir
de um impacto profundo desta experiência de receber o Espírito, o sopro de vida. E ele diz que essa experiência, né, do Espírito se revela assim como se revela o nosso umbigo. Quando nós olhamos para o nosso umbigo, significa que nós viemos de outra pessoa, certo? E que nós fomos nutridos por essa outra pessoa, certo? Assim se revela o Espírito, segundo Viktor Frankl. Que a manifestação, né, do nosso Espírito é nada mais do que o umbigo da alma. E que nós, de fato, viemos do eterno. E que nós fomos e precisamos ser nutridos por ele. Nessa narrativa, Jeremias 29, no versículo 8 e 9, nós vamos identificar um povo, o povo hebreu, desejando escapar da escravidão, da opressão do qual eles estavam vivendo. E pior, eles estavam, além de sofrendo por essas condições, eles estavam cercados de charlatões religiosos que exploravam a sua fragilidade, exploravam esse lugar de vulnerabilidade que eles viviam, oferecendo falsas esperanças. Ainda bem que hoje não acontece isso, né? Até parece. Ou seja, já acontecia naquela época e continua acontecendo nos dias de hoje. Na verdade, o que não falta hoje são charlatões espirituais. Pessoas vendendo falsas esperanças. E por que nós consumimos essas falsas esperanças? Porque o nosso olhar está identificado como Deus sendo um solucionador dos nossos problemas. Então, quando Jeremias, no versículo 29, do 8 ao 9, faz uma advertência ao seu povo, ele adverte o povo contra as mentiras que estavam sendo contadas por esses falsos profetas, esses vendalhões aí da fé. E aí vamos ler, né? Mas aí eu vou ler a versão do Eugene Peterson, porque eu gosto que ele já fala no pop, assim, e fica fácil para a gente entender e identificar como acontece essa profecia nos dias atuais. Porque a versão do Eugene Peterson vai fazer uma advertência ao povo dizendo assim: sim, acreditem ou não, esta é a mensagem do Senhor dos Exércitos de Anjos, o Deus de Israel. Não deixem que os supostos pregadores e coaches especialistas que estão em toda parte os enganem com as suas mentiras. Não prestem atenção nas lorotas que eles estão inventando para agradar vocês. Eles são apenas mentirosos que contam mentiras e ainda afirmam que os enviei. Eu nunca os enviei. Podem acreditar. Esse é o decreto do Eterno. Essa é a fala de Jeremias para o seu povo, que hoje é replicada aos nossos corações. Como está a sua oração? Como se desenvolve a sua relação, o seu diálogo com Deus? Será que essa performance ela é ligada a partir dos seus desejos? Ou será que de fato você está dedicada e dedicado a se curvar, a compreender qual é o desejo de Deus para a sua vida? Sem receios. Porque nós, infelizmente, fomos ensinados que Deus é um grande estraga-prazer das nossas vontades. Nós somos ensinados que consultar a Deus é entender que Deus vai vir com uma informação que é contrária com aquilo que a gente quer, sempre para tirar a nossa, sabe, sempre para nos desanimar. Sendo que a Bíblia revela que a vontade de Deus ela é boa, não ouvi, perfeita
O que é ser bom? O que é ser perfeito? O que é ser agradável? Nós temos a oportunidade de compreender isso a partir do momento que nós nos dedicamos a entender a vontade de Deus para as nossas vidas. Ou seja, aquilo que você acha que é bom para a sua vida, tem uma forma muito melhor daquilo que você consegue discernir. Aquilo que você acha que é agradável para a sua vida, que é perfeito, isso daqui vai ser perfeito se acontecer, Deus tem algo muito mais perfeito do que isso que você consegue discernir. Porque Ele se manifesta além daquilo que a gente consegue visualizar. E mais do que se manifestar além, Ele tem a oportunidade, porque Ele tem poder para isso, de fazer novas todas as coisas. Porque Ele é criador. Ele criou você, criou todas as coisas, pelo que não também fará, né? O bem de criar novos caminhos e possibilidades para todos e todas. Assim diz o Senhor, versículo 4, eu volto um pouquinho. O Deus de Israel, a todos os exilados que deportei de Jerusalém à Babilônia. Ele diz assim no versículo 5, construam casas e habitem nelas, plantem jardins e comam dos seus frutos. O quê? Sério mesmo? Eu estou pedindo para o Senhor me tirar dessa cidade aqui, que eu estou malzão. E a mensagem de Deus é, fiquem aí. E mais do que ficar aí, construam casas. Façam um jardim. E mais, faz um pomar também. Comece a plantar aí suas frutas, as verduras, o seu arroz. Comece a produzir nesse lugar. É sério mesmo, Deus, que nesse lugar e nesse contexto o Senhor quer que ainda eu cuide desse espaço? Não só cuide, mas como que você se desenvolva nele, juntamente. Gosto dessa afirmação que Deus faz para o seu povo assim, olha, construam casas, façam os jardins, cultivem, né, os frutos para que vocês possam comer dessa terra. E mais, continuem crescendo, né, a sua família aí, né? Cresçam, se desenvolvam. Não parem, não fiquem parados. Mas se coloquem à disposição de agir. E isso nos lembra, meus irmãos, a importância de construir a nossa jornada a partir de uma vida mais sólida, sabe? Cultivando os nossos relacionamentos, cultivando e desenvolvendo espaços seguros para que a gente possa crescer e se fortalecer. É como se Deus estivesse falando diretamente para nós, nós precisamos discernir dessa forma. Talvez você chegou aqui nessa casinha pequenininha aqui, com um monte de questões, né, e com um monte de dificuldades, né, porque a gente vive assim, com dificuldade, orçamento baixo e com sonhos maiores do que cabem na nossa pequena casa. E fica controlando os nossos desejos e as nossas ansiedades, porque a gente gostaria de fazer um monte de coisa, mas a gente não tem condição para fazer isso. E aí a gente olha para Deus e fala, Senhor, seja feita a sua vontade, tira de nós toda a ansiedade, e que nós possamos fazer acontecer a partir daquilo que temos. Então, com esse pouco recurso que nós temos, nós queremos desenvolver aquilo que o Senhor sonhou para nós. Ele está dizendo assim, fiquem aí, construam casas, façam o seu jardim, cultivem os seus frutos, criem os seus filhos e filhas, desenvolva os seus relacionamentos, construa espaços seguros entre vocês. Está difícil, mas não perca o foco, porque nosso processo aqui é de produzir espaços seguros e oportunidades para que todos e todas sejam acolhidos nesta grande jornada de experimentar o grande e mais profundo amor de Deus. Nós devemos fazer o melhor com o que temos. E crendo que será possível transformar as nossas circunstâncias para o melhor, sem nos lamentarmos. É Deus falando, para de lamentar. E construa com o que você pode, com o recurso que você tem. E conte comigo. Vamos dialogar a respeito de todos esses processos.
Porque eu quero ser um cooperador, juntamente com com os santos, né? Com os santos. Nós devemos sim fazer o melhor com o que nós temos. E não ficarmos nesse processo de lamentações. Eu acho que é muito difícil a gente ficar reclamando. A reclamação deixa a gente sempre no mesmo lugar. O Nietzsche, que é um provocador, como se fala, um crítico da religião, ele vai dizer que se você tem um problema, você tem um problema. Agora, se você é um reclamão, uma pessoa que fica se lamentando dos seus problemas, você não tem um problema só, você tem muitos problemas. Se você tem um problema, foca nesse problema e vamos resolver, vamos trabalhar para que esse problema se resolva. E Deus pode te ajudar. Creia dessa maneira. Agora, se você tem um problema e fica se lamentando por esse problema, você não vai sair do lugar. E pelo contrário, você vai criar novos problemas. E a vida, quando ela impacta, né, quando ela chega, ela não pede licença. Ela acontece. Amanhã você vai acordar e a vida já vai estar acontecendo. E ela vai chegar e ela vai se impor diante de nós. E não dá para a gente ficar parado, não dá para a gente ficar se lamentando, se chorando a vida. Né? Mas não, a gente precisa se levantar, se reerguer, se posicionar, tomar algumas decisões, porque elas são necessárias. Seria muito fácil se a gente ficasse só, né, jogado, debruçado. Ai, Deus não me ajuda, Deus não me acolhe, Deus não faz, né, não me dá possibilidades. Estou precisando de tanta coisa, Ele não olha por mim. Mas e aí, o que você está fazendo? Né? Será que a gente é, de fato, um cooperador desse relacionamento? Ou você vai ficar sentado, se lamentando, pedindo para Deus te ajudar? É incrível, meus irmãos, saber que no versículo 7, Deus está falando: busquem prosperidade da cidade para a qual deportei e orem ao Senhor em favor dela. Se você chegou aqui, ore em favor desse lugar. Se Deus te colocou nessa família, nessa casa e nesse contexto que você vive, ore por esse contexto, ore por essa família, ore por essa casa. Porque a prosperidade de vocês depende da prosperidade do lugar que você está. Não é eu que estou dizendo. Versículo 7. E aí Nietzsche vai nos lembrar disso, né? Vai dizer para você, para de reclamar, porque se ficar reclamando não resolve. Saia desse aprisionamento dos problemas, mas se disponha, se coloque a agir. E como que a gente age ou reage para a vida? Primeiro, nós precisamos agir para não nos prendermos ao passado. Precisa de exemplos? A gente não dá para a gente ficar preso ao passado, aos traumas, aos problemas que nós passamos. A gente precisa agir. A vida precisa avançar. Se a gente ficar pensando no passado, a gente vai viver no passado, nos problemas que vivemos, nas complexidades que nos atravessaram. A gente precisa sair desse lugar. Então, vamos nos desprender dos problemas e das dores e das maledicências que aconteceram e nos atravessaram no passado. Esse é um processo de agir. E o outro processo é para que nós não sejamos enganados pelos charlatões espirituais. Especialmente os religiosos, né? Esses daí que se colocam à disposição de... E aí é isso que não falta. Infelizmente, no contexto Brasil, o que não falta é charlatão espiritual. E hoje não é só pastor, padre, não é mais. Tem coach aí dizendo que é de Deus, falando bobagens incríveis. Incríveis. E tem gente que está abraçando as ideias desses caras. Até que ponto que a gente vai ficar sendo crianças mimadas, influenciadas por charlatões espirituais e coaches, né? Eu fico bobo
como uma pessoa pode ter a capacidade de sujeitar a consciência de terceiros, sem identificar de fato o coração de Deus na jornada que nós estamos construindo espiritual. Ora, a gente precisa de esperança para isso. Esperança, o esperançar que eu estou falando, é esperançar que nos coloca para agir. Agir contrariamente às adversidades e às mentiras que nos estão sendo contadas. A gente precisa agir. Se desprender dos nossos traumas do passado e se desprender das consciências terceiras. Eu nunca cheguei aqui e fiz uma pregação e falei para você acreditar plenamente naquilo que eu falei. Nunca fiz isso. Eu nunca cheguei aqui e exigi que você acreditasse naquilo que eu disse. Pelo contrário, eu estou falando e estou citando a Bíblia, os textos bíblicos. E você pode, inclusive está gravado, você pode chegar na sua casa e ouvir, né? Ler e reler a Bíblia Sagrada e ver. Faz sentido isso que o Rafa está falando? Ser como os bereanos, né? Que examinavam as Escrituras e falavam assim, eu não estou acolhendo essa mensagem porque o pastor Rafa falou. Não, eu estou acolhendo essa mensagem porque de fato ela está sendo identificada no texto bíblico. A gente nem lê a Bíblia mais, meus irmãos. A gente nem reflete. E aí vem o fulano, cita um versículo bíblico, fala um monte de bobagem e você acredita e acha que é de Deus. Fala sério. Então vamos dedicar um pouco mais a nossa vida a fazer uma reflexão profunda do que a Bíblia de fato está revelando para nós, para que nós não sejamos enganados. Especialmente por esses charlatões aí que você vai ver hoje na TV. Usando a Bíblia, usando pessoas, né? Porque não é só recurso físico, financeiro. Eles usam recursos humanos, manipulam pessoas para sustentar o seu poder, para sustentar o seu império, o seu lugar, o seu status. E que Deus tenha misericórdia dessas pessoas. Que Deus tenha misericórdia dessas pessoas que se sujeitaram à ignorância, por não examinar o que de fato as Escrituras revelam. Esperança está de fato em viver e reagir no presente, agora. Não é amanhã, não é depois, vou pensar sobre isso. Não, a gente precisa compreender isso e buscar essa atividade, essa reação, fazendo acontecer nos lugares onde nós colocamos a planta dos nossos pés. Prosperidade, para mim, ela tem outros significados. Então, quando eu vejo Deus falando aqui, busquem a prosperidade do lugar onde você está, é porque Ele está dizendo assim, que toda vez que esse lugar prosperar, você vai ser beneficiado por isso. Então, buscar, por exemplo, a Fernanda falou da nossa caderneta financeira. Né? Como que a gente está? A gente precisa de doações. Eu não vou ficar forçando ninguém a falar, traga o seu dinheiro, a sua oferta, traga os seus recursos, faça um voto com Deus aqui, vem e dê todo o seu dinheiro para que, sabe, ficar manipulando consciência. É melhor a gente ser sincero com a gente mesmo. A gente tem conta para pagar, gente. Se vocês quiserem ajudar, ajudem. Né? Quem estiver nos assistindo na internet, tem o QR Code na tela, você vai lá e faz o seu Pix. Só que assim, você fez a sua doação, aproveita agora, é começo de ano. Procura a gente, vê como está a nossa situação financeira, a gente mostra para vocês. Não está escondido. Né? Sabe, com clareza, que a gente... transparência. Para que você saiba quais são os nossos desafios e por que alguns sonhos não saem do lugar. Porque a gente precisa de corações mais gratos, mais generosos, pessoas se colocando à disposição mínima de fazer com que a casa prospere, porque quando essa casa prospera, todos nós prosperamos. Nós temos sonhos para as nossas crianças. Nós temos sonhos para os nossos projetos culturais. Temos sonhos para a nossa atividade de educação, né? Atividade de educação. Temos sonho para os nossos projetos de cuidado e de acolhimento. Só que essas coisas também precisam de recurso. E o recurso precisa nascer, a gente precisa ter um coração generoso. Rafael, você está pedindo dinheiro? Sim e não.
Quantos aqui foram? Não me respondam, só pense. Quantos aqui comeram fast food nos últimos meses? Quanto você pagou nesse fast food? Sabia que 1 mês de fast food já ajuda pra caramba aqui na comunidade? Se você não consegue dar o seu dízimo, uma oferta alçada, seja generoso com um pouquinho, porque o pouquinho de cada um a gente se fortalece e a gente melhora a qualidade e a estrutura do nosso projeto. Da mesma maneira acontece no nosso lar e com a nossa família. A gente se dedica muito pouco para os nossos filhos. A gente se dedica muito pouco para o nosso casamento, para os nossos relacionamentos, e a gente não vai dando a atenção necessária. E aí é por isso que a saúde do nosso relacionamento fica balançada, porque a gente não se dedica, a gente não cuida, a gente não coloca a agenda para isso. Por isso que eu falei, você está pedindo dinheiro? Não, eu estou falando de recursos em vários aspectos. Não é só dinheiro. É tempo, é oportunidade de mais diálogos, mais conversas, para que haja possibilidade e orientação de Deus para as nossas vidas. Porque a gente sozinho, a gente não consegue, meus irmãos. Sozinho a gente não consegue, a gente precisa de Deus. E a gente precisa trazer Deus para o nosso casamento, para o nosso relacionamento, para as nossas amizades, para a nossa comunhão, né, que está sendo construída de afetos. A gente precisa ser mais respeitoso e respeitosa com o próximo. A gente precisa ser mais respeitoso e respeitosa com a gente mesmo. A gente precisa se cuidar mais, cuidar da nossa saúde emocional, física, espiritual. A gente precisa. Então, concluindo, não desistam. Mantenham a esperança viva. Mantenham a esperança pulsando. Porque nós sabemos que Deus, de fato, tem bons planos para o nosso futuro. No final do ano eu pedi para você fazer uma listinha, né, dos seus sonhos. Não sei se você fez, eu fiz. Sonhos, desejos e vontades. Eu sei que tem um monte ali que eu vou ter que riscar. Que Deus vai falar, não, isso aqui, agora não, Rafa, calma. Ou Ele vai falar, não, não é agora não. Tem coisas que a gente deseja que Deus fala, não, tenho coisas melhores para você. Não fica viajando nessa ideia, não. Porque essa listinha é boa para até organizar a nossa consciência e o que a gente está desejando, para que Deus possa interferir nos nossos planos futuros e se manifestar de uma maneira boa, perfeita e agradável. Enfrente esse desafio com coragem, se coloque à disposição de ser uma pessoa transformada e não deixe que as circunstâncias impactem o seu avanço. Não faça isso. Não permita isso, para que nós possamos, de fato, seguir, arregaçar a manga, lutar, trabalhar, e encontrar essa palavrinha tão pequena e tão potente que é esperançar, né, para o futuro. Haverão dias difíceis, mas nesse processo linear, Deus estará conosco. Deus não nos deixará sozinhos. E nós vamos ser inspirados por essa comunhão que estamos criando com Deus, para que a nossa mão, o nosso abraço, acolha outras pessoas. Porque tem gente também precisando da nossa mão, do nosso abraço, do nosso cuidado. Deus cuida da gente, e a gente vai cuidando das pessoas que estão à nossa volta. Construam casas. Desenvolvam os seus afetos. Desenvolvam lugares seguros. Plantem, para que vocês possam colher o fruto ainda nesse lugar adverso, né? Com muitas complexidades, mas saibam que eu estarei no meio de vós. Que Deus nos abençoe. Oremos. Com seus olhos fechados, ore ao Senhor, ore a Deus. Ore porque ao concluir, né, uma reflexão como essa, especialmente sobre esperança, sobre futuros, nós queremos elevar, né, o nosso coração a uma oração diante de Deus, é uma oração diante de Ti, Senhor. Porque reconhecemos que,
em meio às incertezas da vida, Tu és Deus. Em meio às incertezas da vida, nós encontramos em Ti a fonte inesgotável de esperança e de fortaleza. Nós Te pedimos, Senhor, que nos ajude. Nós Te pedimos, Senhor, que nos ajude a enxergar além das dificuldades, além dos desafios que nós enfrentamos diariamente. Que nós possamos confiar plenamente no Teu amor, na Sua boa, perfeita e agradável vontade. Que nós possamos confiar nos Seus planos para nós, sabendo que mesmo nos momentos mais difíceis, mais sombrios, a Tua luz brilhará sobre nós. Ah, Senhor, nos ajuda. Dá-nos, Senhor, força para enfrentar cada dia com muita coragem, com muita determinação, transformando todas as circunstâncias a partir desse processo de fé, oração, adoração e esperança. Capacita-nos. Capacita-nos a ser instrumentos da Tua paz, instrumento do Teu amor, e que o mundo à nossa volta possa experimentar essa paz e esse amor que está sendo refletido em cada um de nós. E que não só nós, mas as pessoas à nossa volta possam, todas elas, desfrutarem desta prosperidade, desse lugar que nós estamos construindo de bem-estar, desse lugar que nós estamos construindo de segurança, que tudo isso possa acontecer, possa nos rodear, possa nos amparar, possa nos inspirar. Essa é a nossa oração. Ajuda-nos, Senhor, ajuda-nos. Acolhe-nos nesse lugar. Que a nossa esperança não se baseie nas circunstâncias passageiras, mas seja uma certeza da Tua presença constante em nossas vidas. Assim como esse povo que estava exilado na Babilônia, Deus, que nós possamos estar sensíveis à Sua voz para construir um futuro sólido, construir um futuro promissor, abençoador, firmados na Sua palavra, na esperança e na confiança da Sua pessoa. Aí mais, e mais. Uma última coisa. Obrigado por nos ouvir. Obrigado por ser paciente, porque a gente fala demais, resmunga demais, lamenta demais. E obrigado por nos dar ouvidos. Obrigado por aguentar. Por nos conceder esse acolhimento. Por nos dar a oportunidade de aprender contigo. De entendimento da nossa fragilidade, da nossa humanidade, nós possamos viver dia a dia em comunhão contigo, esperançosos para um futuro que nos aguarda. Porque assim nós saberemos que em Ti nós encontramos a verdade, a esperança que impacta as nossas vidas e renova a nossa jornada. Oramos em nome de Jesus. Que Deus nos abençoe. Levante suas mãos, que o amor de Deus, que a graça do Senhor Jesus Cristo, que a manifestação do Consolador, o Espírito Santo seja sobre e através de nós. Que nós possamos entrar numa semana e nos próximos meses com esse coração, esperançando futuros para mim e para toda a gente. Que Deus nos abençoe. Amém. Amém. Amém.